Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. E eu gostaria de lançar a primeira pergunta, aproveitando a experiência dos dois que são militares, né? É o Tememão de Ferro agora, né? Pelo menos está na Folha hoje, que é o Tememão de Ferro, com essa intervenção no Rio de Janeiro, tentando talvez projetar uma candidatura para a presidência em 2018. É o que se diz, o que dizem alguns articulistas aí da grande imprensa. E eu quero saber se essa intervenção, na sua avaliação, deputado, o senhor aprova, não? Quais são os critérios que devem ser feitos? E também ouvir o coronel e Osmi Narciso, fica à vontade aí. Eu votei a favor da intervenção. Acho que alguma coisa precisava ser feita com relação à segurança pública. O governo federal ele acerta quando ele traz esse tema para o debate dentro do Congresso, né? E para a população brasileira. Rio de Janeiro certamente não é o estado mais violento do Brasil. O Acre tem índices muito maiores que o do Rio de Janeiro. Nós vivemos, aliás... Proporcionalmente, Rio Branco é a segunda capital mais violenta do Brasil. Nós temos o segundo maior, nós somos o primeiro, ou somos o segundo maior estado em números proporcionais de presos. Nós temos índices assustadores. E vivemos numa região de fronteira. Mas a intervenção que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é necessária. É melhor uma mão de ferro do que não ter mão nenhuma. Que a população estava entregue à bala perdida, às facções, ao crime organizado. Né? E o que nós vemos aqui no estado do Acre. As milícias, né? As milícias. Aqui no Acre, infelizmente, ao contrário de outros estados, eu lembro de um fato que aconteceu no Ceará, onde 2 criminosos mataram um cidadão ou alguém ligado ao mundo do crime e postaram essa imagem nas redes sociais. Isso chocou o Brasil inteiro. Né? Mas, infelizmente, o nosso estado é blindado, porque aqui no estado eu nem vi quem morreu. Mas no estado, a gente vê nas redes sociais as pessoas cortando a cabeça dos outros, arrancando os membros, né? E isso não chega na grande mídia. Isso atemoriza a nossa população. Isso é um sinal que, infelizmente, o Estado faliu nessa área da segurança pública. Projetos como o projeto do Apito, aquele que o secretário Emílio Farias apresentou aí alguns anos atrás, né, que viraram piada nacional. E o último agora foi o projeto das bandeiras. Nós precisamos de soluções efetivas para o problema da segurança pública. Como é o projeto das bandeiras? O projeto da bandeira... Parece até piada, mas era hastear uma bandeira e deixar lá numa área em que o crime domina, como se aquela bandeira fosse cumprir o papel do Estado. Não cumpre. Mas qual a bandeira? A bandeira do Estado do Acre. Do Estado. Sofrida bandeira do Estado do Acre. Mas eu acho que E aí sim, já para complementar e passar a palavra para os outros debatedores, eu pedi ao governo federal, ao ministro da Justiça, ao ministro da Defesa, que tem um papel importante também na área de segurança pública, de cuidar das nossas fronteiras, que não tem feito. E não adianta os petistas tentarem culpar só o presidente Temer, que eles tiveram aí mais de 12 anos com o presidente e não olharam para as fronteiras. Né? E ao presidente da República pedindo a intervenção no Estado do Acre. Nós não aguentamos mais ficar à mercê das facções criminosas. Coronel Ulisses. Essa questão da bandeira que o Major Rocha levantou, ela é interessante porque ela tem um caráter histórico. Quando nós temos dentro do seio militar aquilo que nós chamamos incontinência ao terreno. Então a bandeira é fincada, significa que nós dominamos aquele terreno, a tropa fica de frente para a bandeira, incontinência ao terreno, e aquele território ali está, a partir daquele momento, dominado pelas forças de segurança. E na verdade, quando foi colocado dessa maneira aí, eu acho que eles tinham essa intenção. De domínio. Intenção de domínio. De domínio das forças públicas. Sim, mas claro. Não é o que acontece. E nem o que aconteceu. Né? Eu vi muitas pessoas daquele bairro reclamando que foi fincada a bandeira e depois... Tira a foto e vai embora. Tiraram a foto e todo mundo sumiu e acabou. E se voltar lá agora, até pode estar a bandeira balançando lá, mas as forças de segurança lá não vão estar. Olha, a intervenção federal... A questão da intervenção... eu sou a favor da intervenção que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. É algo que a questão da segurança pública hoje chegou ao caos, ninguém suporta mais. Entendo também que o nosso estado, o estado do Acre, é um dos estados mais violentos do nosso país. Em termos científicos, só para que nós tenhamos aqui uma comparação, o que é utilizado para se medir a violência de um estado é exatamente o número de homicídio por cada 100 mil habitantes. Hoje, o estado do Rio de Janeiro está em 36,7 e o estado do Acre está em 55. Então o estado do Acre é quase o dobro mais violento que o Rio de Janeiro, nesses termos científicos que é apurado, levantado pela Organização Mundial de Saúde.
né? Então é isso que eu quero colocar aqui. Então sou a favor da intervenção, entendo inclusive que a intervenção, apesar de ter sido feito de maneira específica, não foi uma intervenção total, eu entendo até que foi tímido. Eu sou a favor, eu seria a favor até do estado de defesa, que é previsto no artigo 136 da Constituição Federal. Por quê? Porque o nosso território, a nossa soberania já foi afetada. Nós temos hoje locais onde a polícia, onde o Estado, o poder público não pode entrar. Então, nós já temos questão de soberania do nosso país afetada. Narciso, com sua licença, Pois não? você mais velho. Os críticos da intervenção, que eu particularmente também sou a favor, inclusive com mais intensidade, que intervenção em outros estados, mas os críticos, eles dizem que recentemente aqui no Acre foi feita a Carta do Acre, com a presença de 23 governadores. E essa Carta do Acre realmente tem uma série de exposição de motivos, de razões, que pedem ao governo federal, e o governo federal não tomou nenhuma providência. Por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui alguns que o governo já tomou. Por exemplo, a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública. Já criaram um ministério até, não é isso? Criaram um ministério. Desce, né? Não, foi criado, não está funcionando quase ainda. Força Tarefa Integrada contra a Fragilidade das Fronteiras, para o combate ao narcotráfico, tráfico de armas e munições. Isso previa-se. Integração imediata de atividades de inteligência e informações dos governos estadual e federal. Isso é um ponto que eu gostaria que vocês se referissem, porque a gente vê, a mesma até em cinema, que sem inteligência é difícil avançar a questão da segurança. Eu gostaria que, à parte, vocês também falassem sobre isso. Osmir, que foi a crítica do ministro Barroso ontem, sim, né, a respeito do Rio de Janeiro não ter nenhum tipo de serviço de inteligência. Ação de triplificação, isso é a Carta do Acre ainda, em 2 anos, em 2 anos, do efetivo do Exército Brasileiro nas fronteiras amazônicas do Centro-Oeste e do Sul. E do Norte, claro, que é a principal. Ação da amplificação da presença da Marinha e da Aeronáutica na Amazônia, no Centro-Oeste e também no Sul. Ação da duplicação dos efetivos das polícias federal e rodoviária aqui na nossa região e em outras regiões. E cooperação imediata, eu termino por aqui, cooperação imediata e permanente do governo brasileiro por meio do Itamaraty. Enfim, uma política com os países nossos vizinhos. Uma coisa é preocupante. Fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, e ela tinha que ser feita, eu também concordo plenamente, não sei se resolverá o problema nacional. Porque, como vocês mesmos colocaram, o Acre é um estado assustador. E o Brasil está se transformando num país, Narciso, inabitável sob os padrões civilizados. O que é que vocês acham da Carta do Acre e por que não foi ainda efetivado isso? Vamos lá. Osmir, todas essas pautas que foram colocadas, foram elencadas na Carta do Acre, elas fazem parte de pleitos feitos pela bancada da segurança. Todas. E ainda temos outras, né? Muitas das quais não dependem do governo federal. Essa questão da cooperação de inteligência não depende do governo federal, né? Talvez da coordenação que seria através desse futuro Ministério da Segurança Pública. O fato é que o que acontece na prática é que nós temos governos falidos no país inteiro e que não priorizam a segurança pública. Né? Não priorizam a segurança pública. Vou dar um exemplo, vou voltar para o meu estado, para o Acre. O estado que falta combustível para as viaturas, o estado que está mais de 5 anos sem pagar fardamento, onde agora, nesse momento, nos quartéis da PM, nem água para beber tem. Né? O estado que tem viaturas sucateadas, que tem nem o sistema de informações, quando nós sabemos disso, o SIGO, que é um sistema em que o policial pode acessar informações para saber se alguém é procurado ou não, nem isso o estado pagou. Então o Estado não fez. Eu vejo constantemente aí os petistas tentando atribuir a responsabilidade exclusiva da segurança, do caos da segurança pública do Acre ao Temer, ao governo federal.
que tem sua parcela de culpa, sim. Como tem sua parcela de culpa o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, né? Que tem sim, porque as nossas fronteiras são entregues há muito tempo. Né? Não ficaram, não abandonaram as fronteiras há 1 ano e meio atrás. Né? Agora, o fato é que os governos do Estado não priorizam a segurança. Vou lhe dar um exemplo aqui para passar a palavra para o Coronel Ulisses quer falar também. Só para você ter ideia, no orçamento do Estado, o orçamento desse ano, ele para a Polícia Militar ele aumentou R$200 mil. Sabe quanto aumentou a gasolina aí? A gasolina aumentou quase 40% no Estado do Acre. Né? Isso aumentou R$200 mil no orçamento da segurança pública. Enquanto isso, nós temos aí a verba de mídia maior do que a da Polícia Militar e outros. Né? O fato é que não se prioriza a segurança pública no Acre. E graças a Deus o governo federal, né, eu não sei ainda o resultado dessa intervenção, mas ele despertou para o problema da segurança pública. Né? E essas pautas que estão elencadas na Carta do Acre, que são pautas da nossa bancada, né? Não dá para se ter 1/3 do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro e as nossas fronteiras aqui abandonadas, a Amazônia abandonada. Mas isso não aconteceu só no governo Temer. Né? Então, eu acho que essas pautas agora, com essa intervenção, elas vão vir à tona. Nós vamos discutir isso e trazer. O acreano, o brasileiro, não aguenta mais tanta insegurança. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Major Rocha pelo pedido de intervenção que ele fez em relação ao Estado do Acre, totalmente cabível, não por incompetência ou por ineficiência dos policiais, tá? É bom que se diga isso. A Polícia Militar aqui é composta por guerreiros, por verdadeiros heróis que se doam com sangue, suor, lágrima, tempo, né? Os policiais civis, nós temos visto que eles têm também feito o que eles podem fazer, assim como todo o sistema integrado de segurança pública. O problema é falta de recursos, é falta de prioridade, né? E principalmente o que nós precisamos hoje, não só a nível nacional, mas a nível estadual, a questão da retaguarda jurídica. Né? Então nós precisamos ter uma retaguarda jurídica que garanta ao policial exercer a sua atividade e não responder criminalmente por ter defendido a sociedade. Esses policiais atualmente que em operação, como a gente tem visto, e tem acontecido aconteceu ano passado e tem acontecido já esse ano, numa troca de tiros com que acaba alguém morrendo, eles são responsabilizados criminalmente? Respondem criminalmente. Hoje estão respondendo? Respondem criminalmente e olha só, o Bolsonaro ele tem um projeto que ele diz que ele quer criar dentro do Código Penal a excludente de licitude quando o policial estiver em operações. E é totalmente cabível. Porque a pessoa tem ali frações de segundo para decidir uma situação e aí daquela fração de segundo, se ele tomou uma decisão que foi errada, não porque ele quis, porque não era vontade dele, involuntária, ele vai responder o crime, às vezes vai perder a sua farda, vai perder a sua carreira e vai perder a família. E aí são várias situações que nós não podemos admitir. Nós temos que empoderar os policiais, nós temos que empoderar, e isso vem de uma retaguarda jurídica. A intervenção aqui no Acre é necessária. O Narciso ainda não falou, ele está calado olhando para um lado para o outro na hora que ele focar. Não, mas eu quero só dar continuidade ao que ele está dizendo. Por exemplo, eu li recentemente, tem muito fake nas redes sociais, né? Mas eu li recentemente. Fake news. De que do Trump. A polícia do Rio de Janeiro, os policiais que mataram um dos maiores traficantes, está respondendo a processo. É verdade. É verdade isso? É verdade. Narciso, eu deu todo o direito de falar, nos Estados Unidos eles são condecorados. Mas a polícia que mais mata no mundo, eu acho que é a do Brasil. É a que mais morre. Só antes do Narciso falar, no Rio de Janeiro. Você tocou num ponto que é fundamental. Policial militar, policial que trabalha, que está no exercício da sua atividade, defendendo a sociedade, ele, no calor de uma ocorrência, ele toma uma atitude que acha mais acertada e aquela atitude que ele tomou no calor da ocorrência vai ser analisada depois por alguém no Ministério Público ou na própria polícia mesmo, né, sentado no ar-condicionado. O que o governo do Estado do Acre fez? O governo do Estado do Acre fez o seguinte, contrariando o princípio da presunção de inocência, que é aquele que diz que você só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Que a Lava Jato acabou. A Lava Jato acabou com a presunção de inocência. Aí o que o governo do Estado fez? O governo do Estado fez o seguinte, o policial que estiver trabalhando na rua e for denunciado, ele não pode ser mais promovido, a carreira dele acabou ali. Agora, o policial militar que for denunciado, que estiver respondendo a processo, que for condenado por improbidade administrativa, esse pode ser promovido.
Isso é um absurdo. Isso é imoral. Isso é obra do governador Tião Viana. Um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. O coronel sabe bem disso. Né? O policial que responde processo por improbidade, esse pode ser promovido à vontade. Né? O que comete o crime contra toda a sociedade. Agora, o que está ali defendendo a sociedade, isso não pode. Isso é... Deixa eu entrar nesse debate aí. Vamos lá. Discordando do coronel e do major. Discordando não em tudo, né, Narciso? Em parte. A questão de prioridade. Para mim, a prioridade desse país é a educação. Não é a segurança. Não é a segurança. Eu concordo desde que o nosso país esteja estável. Não. Mas hoje nós temos uma instabilidade. Aí o que é que acontece? Tem educação que resiste. Não tem educação que Se resiste. você pega o orçamento deste ano da União, nós temos hoje um orçamento comprometido, metade dele com o pagamento dos aposentados somado ao pagamento do serviço da dívida pública. Então, Astério, tudo que esta nação arrecada já está comprometido, metade dele com essas duas despesas. Com as despesas das castas. Aí nós pegamos metade do orçamento, quase todo ele já está compulsoriamente comprometido. 25% com educação, 13% com saúde. Aí vem, com razoável razão, se comparado com a peça orçamentária, aí a segurança pública quer também ter um percentual destinado para ele. Só que acontece que nós vamos fechar o exercício deste ano, Osmi, com 100% do orçamento comprometido. Aí normalmente eu escuto o ministro dos Transportes diz que o déficit do ministério dele, para recuperar a malha rodoviária, ferroviária e aeroviária desse país, precisa de 300 bilhões. A segurança pública de outro tanto. Aí vem minha pergunta: como resolver este país se não tem recurso para suprir as suas carências? Na área de segurança, vamos lá. Há quem diga que o país é o país o Brasil é o país da impunidade. Como? Se o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo? Como, coronel? Se dos 760 mil presos só temos acomodação humanamente aceitável para 300 mil presos. Aí vem minha pergunta. Se diz que falta inteligência para deter a criminalidade do país, se nós temos 16 mil quilômetros de fronteira, incluindo a terrestre com as aquaviárias, como existe tanta criminalidade dos Estados Unidos, tanto tráfico de droga, O maior do mundo. o maior do mundo, Consumir em 3 mil quilômetros de fronteira, altamente policiada e inteligentemente vigiada em 3 quilômetros, que é a fronteira dos Estados Unidos com o México. Será que falta só inteligência? Será que falta recurso? Ou o que é que está faltando para a gente deter essa criminalidade que existe no Brasil? Essa é a minha pergunta. Que é bem geral a sua pergunta, né? Sua pergunta é muito boa porque ela permite que a gente vá mais fundo nesse debate, né? Justamente. Você veja, o Brasil, o governo Temer, quando assumiu, ele assumiu com a proposta de enxugar a máquina pública. Porque nós temos uma das máquinas mais pesadas do mundo também. Né? Nós temos milhares e milhares de carros comissionados aqui no estado do Acre. Quantos milhares de servidores estão aí sem trabalhar, só ganhando para fazer campanha política, né? E o governo Temer assumiu com a proposta de reduzir o número de ministérios. Eu lembro disso. Foi ampliado. Né? Foi ampliar. Assumiu com a proposta de reduzir o número de cargos comissionados,
assumiu com a proposta de buscar racionalizar o recurso público. Não fez. O que eu vi foi farra com recurso público para comprar parlamentares para não votar a favor da investigação. Foi liberação de recursos, de emendas extra-orçamentárias, deixando as emendas que são impositivas para depois. Né? Isso tudo é na conta da viúva, do Brasil. Mas mais que isso, os petistas falam muito da auditoria da tal dívida. Né? Interessante, tiveram mais de 13 anos, não fizeram. Hoje voltaram com esse mesmo discurso. Mas nós temos que saber o que nós devemos, de fato. Porque você falou 40%. A maior parte não é com o aposentado. A maior parte desse rombo que nós temos é com pagamento de juros, com pagamento de encargos da dívida, que é gigantesca. E nós temos que saber que dívida é essa. Eu não sou a favor do calote, mas nós temos que saber se de fato essa dívida ela é real ou se não é real. Então, o Brasil tem que otimizar. A reforma tributária, para mim, é uma esperança, né, de reduzir impostos, para que o brasileiro pudesse ter, o empresário, o brasileiro tivesse uma folga para poder comprar mais, consumir, para o empresário investir. Mas a reforma que está proposta aí, né, dos modos que foi proposta, vai simplesmente simplificar a carga tributária, não vai reduzir. Só para você ter ideia, o que acontece no Brasil é que nós temos uma máquina ineficiente. Né? E, infelizmente, quem paga essa conta é o contribuinte, que o governo federal quer uma reforma da Previdência para reduzir o custo. Mas permite também, antes de passar, que ele já vai chamar agora, você coloca aí a questão, vocês dão a entender, e o próprio Narciso também, que o Brasil é um problema de gestão, principalmente. É de questão de gestão. Por exemplo, nesse corte de despesa que você se referiu, eu incluiria mais. Nós precisamos, nos 3 poderes, o excesso de despesa que tem nesse poderes. Só o TSE gasta por dia 5 milhões. Agora aqui no estado do Acre é diferente. Nós estamos com as terceirizadas aí, os trabalhadores terceirizados, estão há 3 meses sem receber. Mas hoje mesmo saiu nos jornais aí, a contratação de um assessor, de um secretário de turismo, a R$20 mil. Né? O Estado não tem, infelizmente, sustenta tudo isso. Isso é absurdo que nós vemos. Então, eu acho que antes da reforma tributária, antes da reforma da Previdência, o Estado tinha que passar por uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado, né? E para que o brasileiro não pague essa conta, que é terrível. Vou chamar o primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o programa Tribuna Livre, conversando aqui com o deputado federal Major Rocha e também o coronel Ulisses. Voltamos já.